Meu querido irmão, querida irmã, hoje a Igreja celebra a memória da paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É momento de refletirmos profundamente sobre o valor da vida, diante de Deus que deu a sua vida, que permitiu a morte de si mesmo para que a vida fosse mais valorizada, o amor fosse mais experimentado. Nós possamos viver bem este dia santo da Sexta-feira da Paixão. Dia como nós costumamos ouvir, sobretudo das pessoas sábias que caminham conosco nesta vida, dos homens e mulheres simples no dia a dia, que hoje é um dia grande. É um dia grande porque grande é aquele que por sua paixão e morte o santificou. Eu, querido irmão, querida irmã, convido você a acompanhar esta reflexão. Gostaria de refletir hoje sobre 3 pontos. Primeiro mesmo é sobre esta palavra paixão. Hoje celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode ouvir muitas vezes esse termo paixão de Cristo. E podemos pensar o que significa de verdade este termo paixão de Cristo. É justamente paixão, a experiência do martírio pelo qual Jesus Cristo passa. A paixão aqui, ela está ligada ao antigo significado, antigo sentido da palavra paixão, que é justamente sofrimento, dor, momento de angústia profunda. Então, paixão está ligada a isto. Então, quando nós falamos de paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos de tudo aquilo que imediatamente precedeu a sua morte. É a condenação, é o escárnio que ele sofre, é a caminhada dele para o Calvário, é todo o insulto que ele experimenta por parte de pessoas que ele só amou. Então, a paixão de Cristo. E ao mesmo tempo nós podemos pensar que nós falamos de paixão a partir também da experiência do amor que Deus tem pela humanidade. É por amor, por uma paixão que é purificada pelo toque do amor, que Deus age, que Ele se entrega e que Ele morre na cruz por cada um de nós. Então que nós possamos também associar-nos à paixão e morte de Jesus, apaixonando-nos cada vez mais por Ele e vivendo a nossa vida com suas alegrias e dores, sofrimentos e esperanças, que nós possamos de verdade viver à luz do que nos ensina o Senhor e sempre fiéis ao compromisso com Ele, que na sua paixão e morte de cruz trouxe vida e vida em plenitude para cada um de nós. Um outro ponto que eu gostaria de refletir é sobre a liturgia deste dia. Neste dia, certamente, nós vamos ter muitas celebrações, muitos momentos de oração, mas o momento central é a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece às 3 horas da tarde ou no horário mais oportuno, segundo nos indica a própria orientação para a definição deste tempo. Então nós somos convidados a fazer a experiência nessas 3 horas da tarde, o horário é significativo, porque faz memória do momento em que Jesus expirou na cruz. Essa celebração, ela é marcada por dinâmica muito interessante. Primeiro que ela começamos em silêncio. Depois tem as orações sem a invocação da Trindade Santa, sem o sinal da cruz no início da celebração. Depois nós passamos para aquela que é a primeira parte da celebração, que é a liturgia da palavra. Nesta liturgia, destaque para o Evangelho, que narra para nós toda a experiência da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Elemento importantíssimo o Evangelho, porque nos faz adentrar neste mistério de uma forma muito plástica para nos colocar também no seguimento a Jesus. E esta primeira parte, a parte da liturgia da palavra, ela é concluída com aquela que é chamada oração universal. E esta oração universal, ela reza por várias categorias de pessoas.
É bonita nesta oração a experiência de comunhão profunda que a igreja tem com todos. E ela reza nestas várias categorias de oração, ela reza também por aqueles que professam uma fé diferente. Reza também por aqueles que não acreditam. E reza em comunhão também com os que sofrem, com os governantes, para que sejam homens movidos pelo Espírito, a fim de tomarem de verdade atitudes boas, justas, para a condução das pessoas, para o governo dos estados, para o governo e para o bem da sociedade como um todo. Depois nós temos a segunda parte, que é a adoração da cruz. Nós somos chamados a ver no madeiro da cruz o sinal da nossa salvação. É Cristo que nós adoramos. É Ele que, pregado na cruz, traz para nós a plenitude da salvação. Olhar para a cruz, venerá-la e olhar para Jesus que deu e dá a sua vida por nós é uma oportunidade de renovarmos o nosso compromisso com o amor, porque é por amor que Jesus se entrega e é por amor que Ele derrama todo o seu ser sobre nós. É por amor que Ele nos convida a segui-lo, a seguir os seus passos, inspirados na paixão e morte dele, que nós possamos ter a coragem de dizer a cada dia o nosso sim comprometido a este amor que não poupou a própria vida para fazer-nos experimentar, sermos de verdade amados profundamente por Deus. E a terceira parte é a parte da comunhão eucarística, onde nós vamos comungar da Eucaristia que foi consagrada no dia de ontem, na Quinta-feira Santa. Lembrando que neste dia a Igreja não celebra a Eucaristia. Na Sexta-feira Santa não há celebração da Eucaristia. Nós somos convidados a participar do banquete eucarístico com as hóstias, com o corpo de Cristo consagrado na missa da ceia do Senhor na quinta-feira. Esse é um momento muito belo porque nós comungamos daquele que se entregou inteiramente por nós no alto da cruz. Ele se dá inteiramente na Eucaristia. E fazer a Eucaristia, comungar neste dia em que celebramos a paixão e morte de Jesus, é nos associar inteiramente a Ele, que morreu na cruz por nós, mas que antes de morrer na cruz, celebrou a ceia com seus discípulos e entregou o seu corpo e sangue a nós, para que não ficássemos órfãos de tão magnífica presença, de tão imensa bondade, de um Deus que assume a nossa humanidade para viver intensamente a experiência da doação e da partilha da sua vida, não de coisas, com cada um de nós. E a celebração é concluída por uma oração pós-comunhão e em seguida se faz uma oração sobre o povo. Somos convidados a deixar a igreja, deixar o recinto sagrado neste silêncio orante que medita sobre o amor de Deus, que, apaixonado por cada um de nós, celebra a sua paixão e morte para o nosso bem, para a nossa salvação. E do Evangelho que ouvimos hoje, eu gostaria de lembrar um fato que é lembrado, que é exaltado pelo evangelista. Quando Jesus expirou na cruz, o texto do Evangelho nos diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É muito significativa essa ação da morte redentora de Jesus Cristo. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Abriu-se, então, a possibilidade de homens e mulheres se aproximarem inteiramente de Deus. O véu do santuário, ele fazia a divisão entre aqueles que poderiam se aproximar dos santos e as demais pessoas. Quando o véu do santuário se rasga, é uma lembrança de que o coração de Deus está rasgado, aberto, para que nós entremos nele. Nós que somos lugar também de encontro com Deus, tenhamos também o nosso coração, as portas do coração e da vida
abertas para acolher a cada irmão, a cada irmã que sedento busca uma presença que conduz a Deus. Que a graça de Deus nos ajude a viver este rasgar do véu do santuário, mas, sobretudo, que deixemos que o Senhor rasgue também o nosso coração, para, cheios dele, sermos acolhedores e servidores daqueles que ele serviu com excelência de amor e de doação. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma sexta-feira santa abençoada. Continuemos caminhando. O Senhor que se dá a nós neste dia no alto da cruz nos espera mais à frente, na certeza da ressurreição. Fica com Deus. Um abraço forte.